Então vamos lá, pessoal. Vamos resolver então essas questões aí da banca Legale, né? A gente fazendo essas questões para analisar como esta banca cobra aí e né, como ela possivelmente pode realizar as questões do CTSP, né? CTSP 2024, prova então dia 28 de janeiro, em princípio, né? Então, selecionei aqui algumas questões de legislação extravagante. Primeiramente, nós vamos aí resolver algumas questões do Estatuto da Criança e do Adolescente, a nossa Lei 8.069, que, então, a primeira pergunta diz o seguinte: conforme o Estatuto, essa aqui é um tanto quanto fácil, né, galera? Mas é importante a gente ver todas, é importante a gente ver o maior número possível para que a gente veja as diversas formas que a banca pode cobrar, né? Então, ela vai cobrar do mais básico, talvez até o mais difícil. Então, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa de até 12 anos de idade incompletos e o adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade. Ponto. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente tal estatuto às pessoas entre. Ou seja, então essa questão ela já me dá duas informações, né? Duas ou três, né? Criança, o conceito de criança, que é a pessoa até 12 anos incompletos, né? A pessoa até 12 anos de idade incompletos e o adolescente entre 12 e 18, tá? Duas informações. E agora uma terceira informação, né? Essa lei, esse estatuto, ele vai poder ser aplicado à pessoa, né? Com mais de 18 anos. Claro, excepcionalmente, né? O enunciado já está me trazendo isso. Vai ser excepcionalmente, mas vai existir essa aplicação do ECA para pessoa maior de 18 anos. Qual vai ser essa idade, né? Talvez é um tanto quanto fácil, eu concordo com os que acham isso, mas para algumas pessoas talvez isso aqui vai ser uma novidade, né? Mas então, nosso gabarito aqui, pessoal, letra C, tá? Espero que todo mundo tenha acertado aí, os que estão, né, colocando no chat aí. Mas então, gabarito letra C, nem vou me demorar muito nela, porque é uma questão tanto quanto fácil. Então tá lá no artigo 2º, né? A definição de criança, a definição de adolescente e também o parágrafo único, então, prevendo essa excepcionalidade, prevendo essa aplicação excepcional da pessoa, né, do estatuto, a pessoa, então, entre 18 e 21 anos de idade. Perfeito. Vamos seguir, então, para a segunda questão do ECA. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, a garantia, de prioridade compreende destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção a. Vamos lá. Alternativa A, infância apenas. B, adolescência apenas. Juventude apenas. D, infância e juventude. E E, adolescência e juventude. Vamos lá, o que vocês estão colocando no chat aí? Perfeito, Juliano. Mais uma questão fácil, né, pessoal? Bem tranquila. Nossa Legália aqui deu uma facilitada. Então, ela cobrou aí bem de boas. Tá, essa previsão, então, está lá no artigo 4º, né? Então, que diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, tal, 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 tal. E daí o parágrafo único ele vai dizer, então, ele vai especificar melhor o que que são essas prioridades, né? Essa garantia de prioridades que está ali no caput. Então, a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas e D, né, aí então a linha D é o que traz então a nossa questão, que a nossa questão cobrou, é a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Infância e a juventude. Cara, eu vou te dizer o seguinte, ela quis cobrar de maneira fácil. Porque se ela coloca aqui infância e adolescência,
ia cair bastante gente. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas que ia dar uma confundida no pessoal se ia. Então eles não quiseram fazer uma alternativa difícil aqui, porque eles botaram infância apenas, adolescência apenas, juventude apenas, né? E daí depois eles colocaram aqui a correta. Então é infância e juventude. Perfeito? Mais uma questão então da Banca Legale a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa questão que está me perguntando o seguinte, pessoal: o Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco na proteção dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Uma de suas disposições se refere à prática do ato infracional. Qual das seguintes afirmações está correta? Ó, na hora da prova é sempre bom circular o que que a questão está pedindo, né? Porque às vezes a gente entra correndo e não vê e está pedindo uma incorreta. Então, ela está me pedindo qual está correta com base no ECA. Tá? Vamos lá analisar as alternativas. A. Crianças, por serem consideradas em fase de desenvolvimento, não podem cometer atos infracionais. Como assim, né? Como assim não pode? A criança e o adolescente, o ECA vai dizer que eles não cometerão crimes, né? Eles não cometerão contravenções penais. Eles cometerão, então, atos infracionais análogos a crime, né? Eles cometerão atos infracionais análogos a crime. Então, a gente descarta essa alternativa A. Vamos lá, vamos ver se a gente concorda com a Juliana que está dizendo que é a D. Vou pegar minha caneta. B. Adolescentes que cometem atos infracionais devem ser punidos da mesma forma que os adultos. Pá, essa aqui a gente já descarta de cara, né, pessoal? C. O ECA permite a detenção de crianças por atos infracionais, desde que aprovada por um juiz. Talvez um desavisado iria cair nessa aqui, né? Pensando que talvez a criança ela pode ter uma detenção, né? Mas, pá, é muito absurdo, né? Então, nem mesmo aprovado por um juiz ela poderá ser detida. D, então, o ECA prevê medidas socioeducativas para adolescentes que cometem atos infracionais, em vez de penas criminais. Exatamente. Não teremos então penas para os adolescentes. Teremos então medidas socioeducativas. Medidas socioeducativas, a gente depois ali eu montei um breve resumo, né, para a gente visualizar e tentar memorizar esta temática. Perfeito? Então aí a gente já anula por óbvio, né, mas a prática de ato infracional é irrelevante no contexto do ECA. É uma afirmação falsa. Então achamos o nosso gabarito. Letra D, previsto então lá no artigo 112 do ECA, né? Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente. Isso é importante, né, pessoal? Ele está especificando o que que é ao adolescente. As seguintes medidas: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade e internação em estabelecimento educacional. Essas então serão as medidas socioeducativas. Importante memorizar, né? Detalhe que do CTSP ali, né, na minha visão, são 8 questões de direito penal. É até um pouco difícil de saber ah, quais legislações serão cobradas, né? Porque são 8 questões apenas e um rol bem grande de legislações, né? Já se cobra o Código Penal, né? Parte geral, parte especial, que já é bastante coisa, e daí mais legislações extravagantes. Então, tu decidir qual legislação colocar nessas 8 questões e ainda dessas legislações, qual temática cobrar, né? É um desafio pro cara que está estudando descobrir, né? Ou tentar acertar isso. Mas, se Deus quiser, vai cair aquilo que a gente está estudando. A gente tenta sempre estudar o maior número de
de conteúdos possível, né? Num cenário ideal, bater todo o edital, mas quando não é possível, pelo menos tentar o máximo possível. Então, se Deus quiser, vai cair aí o que a gente está estudando. Eu ouvi um amém aí? Vamos lá, pessoal. Nossa última questão, então, Amém. de. Valeu. Nossa última questão, então, de Estatuto da Criança e do Adolescente, aí da Banca Legale, né? Vocês percebam aí que eu trouxe tanto questões ali bem fáceis, tanto tipo da aplicação excepcional do ECA, e daí depois ele começa a dar uma dificultada, não é tão difícil, né? A gente conseguiu resolver a última ali bem de boa, essa aqui também um pouquinho mais densa, mas não é nada absurdo. E falando bem sincero para vocês, eu não achei nenhuma das questões ali assim, ó, muito difícil. Então, assim, se eles cobrarem muito difícil essa legislação no CTSP, eles vão mudar a forma deles de cobrar. Então eles vão, digamos que começar a apertar, porque não, até então não foi muito difíceis as questões deles. Vamos lá. Conforme então a 8.069 de 90, a qual dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa errada. Vamos sublinhar, vamos circular este errado aqui, porque, né, para a gente não entrar correndo, daqui a pouco olha a primeira correta ali e já marca achando que é a correta. Vamos lá. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Cara, tudo correto aqui. O adolescente ele não será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional. Lembram? Não existe crime, não existe delito. O adolescente cometerá então ato infracional. Então, se a gente entrar correndo aqui numa questão lá que eles podem mudar, se não em flagrante delito, pô, vai estar errado. Essa aqui tá correta porque, ó, fala em ato infracional. Em flagrante de ato infracional ou ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Somente então, por ordem fundamentada, né, seria um mandado de um juiz competente, né, por óbvio. B. Para esta lei, considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Mais uma assertiva aqui correta, uma afirmativa correta. Então, como está pedindo a incorreta, a gente já anula, já corta a A e a B. Beleza? C. É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Sim, será assegurada a saúde, então. Vamos chegando nas nossas últimas afirmativas. A letra D diz o seguinte: toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da família e, excepcionalmente, em família substituta, em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Sim, a criança tem esse direito, né, de ser criado no seio da família ou, excepcionalmente, por uma família substituta, então, permitindo assim as adoções. Então, a gente chegou, então, eu nem olhei ainda, mas o nosso gabarito com certeza será a E, né? Não sei, vamos analisar o que que ela está errado, mas se as outras todas estão certas, essa aqui tem que estar errada. Somente os casos confirmados de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao conselho tutelar da respectiva localidade. Vamos ver aí o que que o pessoal colocou no chat, vamos ver se o pessoal sabe justificar, né? Por que então da letra E? Vamos ver se o pessoal tá com essa informação. Vamos ver aí os que responderam. Muito bom, Juliana. Esse somente, né, tá errado. Somente os confirmados, não.
A lei aqui ela vai trazer, então, vamos olhar o gabarito, mas qualquer suspeita, né, de maus tratos aí, então, a criança, olha só, artigo 13, qualquer suspeita. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante, de maus tratos contra a criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências. Então, nosso gabarito, letra E. Pessoal, não sei o que vocês acham, mas no meu ver aqui, a Legale cobrou de maneira bem tranquila o ECA, tá? Então, nada, não inventou, letra fria, bem tranquilo mesmo. Tá? E agora, para a gente dar uma recapitulada, então eu gosto de organizar aí as informações, fazendo alguns esqueminhas, fazendo alguns resumos, e eu fiz esse aqui, né, para a gente, então, quando precisar revisar, mais a título de revisão, né, a gente olhar criança, até 12 anos incompletos, adolescente, né, para dar aquela passada de olho, assim, para relembrar mesmo, um pouco antes da prova, alguns dias antes da prova. Adolescente, entre 12 e 18 anos. Lembrando que aqui ele não vai colocar o incompleto, né? Aqui é só entre 12 e 18 anos. O incompleto é até criança. Excepcionalmente, então, entre 18 e 21. Por quê? Eu coloquei aqui já um exemplo, né? Nós teríamos aí, então, lá no artigo 121, parágrafo terceiro, né? Uma aplicação prática do que traz essa excepcionalidade aqui da aplicação do ECA, né? Porque ele diz o seguinte: em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a 3 anos. Então, já em virtude deste princípio aí que só será aplicado o ECA, né? Em questão excepcional até 21 anos. Perfeito? Mais uma informação aqui, a garantia então de prioridade, o que que ela consiste, o que que ela engloba, né? Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos, né, ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção a infância e a juventude. Então, aqui tem várias prioridades, né? E essas garantias aqui, essas prioridades, essa proteção prioritária da criança e do adolescente, pessoal, né? Isso aqui também é chover no molhado, mas vamos relembrar que é um dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Então, ou seja, é um dever de todos, né? Ninguém fica isento de responsabilidade aqui. É um dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Mais algumas informações aqui, então, do que a gente viu, né, aqui sobre essas questões, nessas questões da Legale, sobre o ato infracional, então, né? Então, o ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção penal. É a mesma conduta, né? Só que vai ser cometida então por inimputáveis. Ou seja, os menores de 18 anos que, né, então, ah, eles estarão protegidos aqui pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, será uma conduta descrita como crime ou contravenção, só que daí cometidos por inimputáveis, né, por esses menores de 18 anos. Se eu não estou enganado, essa aqui deu, acho que caiu no CTSP passado e deu alguma confusão, porque estava 16 anos, né? E teoricamente, então, inimputáveis, os menores de 16 anos também são, né? Mas eu lembro que deu algum debatezinho, se eu não me engano. Vamos lá, então, seguindo. Então, quando praticado por Então tá, criança, é, corresponderão às medidas eu preciso previstas dar no uma artigo saidinha 101, lá. ou seja, medidas Eu de proteção. cheguei aqui ontem, hoje 15 para as 8. Só vamos cortar o áudio aí, pessoal, para não atravessar aí, por favor. Então,
Quando praticado por criança, corresponderão às medidas previstas no artigo 101, ou seja, pessoal, isso aqui a gente está falando do artigo 105 em diante, tá? Porque é referente ali àquela questão, se não me engano, a penúltima que a gente fez, né? Então ele parte do artigo 105 e ele vai trazer então essas informações aí até o artigo 112, se eu não me engano. Então, quando uma criança praticar então essas condutas aqui que né, são descritas como crime ou contravenção, mas na verdade serão atos infracionais, elas corresponderão às medidas previstas no artigo 101, né, as medidas de proteção. Já as medidas socioeducativas lá, como eu falei antes, o ECA ele traz ali então para o adolescente, né? Então ele especifica o adolescente para as medidas socioeducativas. Outra informação, olha só, bem interessante aqui que o ECA traz. Qual idade será levada em consideração, né, para a aplicação então das medidas socioeducativas? A idade do adolescente na data do fato, né? É, é bem básico também, mas é importante a gente ressaltar. Então, a idade do adolescente, a data do fato. Vamos seguir então. Adolescente, então, ele não será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. A gente, né, viu isso ali na resolução da questão. O direito à identificação ele tem direito, então, à identificação dos responsáveis pela sua apreensão. Não será prisão, né? Será apreensão. Informado também dos seus direitos, assim como também na prisão comum, né, por crime, a pessoa maior de idade, o adolescente também terá direito, então, a essa identificação dos responsáveis pela sua apreensão. Ele deverá, então, ser comunicado à autoridade judiciária competente e à família do apreendido, né, a sua apreensão, ou a pessoa que ele indicar, né? Mas, prioritariamente, então, ao judiciário e à família do adolescente. A internação antes da sentença, ela terá o prazo máximo de 45 dias. Isso aqui é uma informação relevante, né? A internação ela pode ocorrer antes da sentença? Pode. Mas qual o prazo máximo? 45 dias, tá? Então, devemos memorizar aí 45 dias. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Então, claro, a não ser que ele esteja aí em flagrante de ato infracional, né? ah, não será então tirada a sua liberdade sem após o devido processo legal. Pessoal, vou fazer uma pausinha aqui só porque. Ah, não, a gente tem mais 7 minutos ainda. Eu vou tentar dar uma corridinha aqui para a gente ver o restante das questões, ok? As outras são mais rápidas, eu acho. Então, de tortura, tem uma questão aqui do ano de 2019. Então, diz o seguinte: nos termos da Lei 9.455, constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. E daí ele traz três afirmativas para a gente dizer quais estão corretas. Corretas. Beleza? Então vamos lá. Vai ser tortura, né, causando sofrimento físico-mental quando? Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Aqui tá ok. Pode ser mesmo de terceira pessoa. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Quando eu torturo alguém para aquela pessoa realizar um crime, né, ou para ela se omitir de fazer alguma coisa. Em razão de discriminação racial e religiosa.
Pô, mas religiosa, será que tem a ver com tortura? Sim, tem a ver. Essa aqui também está correta. Então temos como nosso gabarito aqui, nossa letra A, né? Já de cara. Então a um é a tortura à prova. 2, tortura crime, quando eu torturo alguém para fazer um crime, né? Seja ação ou omissão. E a 3, tortura preconceituosa. Então temos o gabarito aí, né? Tudo previsto aí lá no artigo 1º da 9455, na inciso primeiro e suas alíneas A, B e C. Perfeito? Correndo então para a gente conseguir terminar tudo. Algumas questõezinhas aqui de Lei Maria da Penha. Ué, isso não tá passando. Vamos lá. De acordo com a Lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos. Barbada demais, né, galera? Barbada demais. Direitos humanos. Garanto que vocês acertaram. Mas olha só, ela cobrou fácil, ela quis cobrar fácil, ela quis ajudar o concurseiro. Porque se eu coloco aqui, ó, ao invés desses direitos festivos aqui, eu coloco assim, ó, todas estão corretas. Todas corretas, ia dar uma confundida na galera, né? Ah, direitos humanos, direitos trabalhistas, econômicos, violação. Então acho que é todas as corretas. Não, mas ela especifica que é uma violação dos direitos humanos, ok? A violência doméstica, e familiar contra a mulher. Então tá aí, artigo 6º, nosso gabarito. Mais uma questão. Agora ela tá me trazendo afirmativas aqui para eu dizer quais estão incorretas. Incorretas, então. Vamos lá. Quais estão incorretas? Vamos analisar. Afirmativa um: a violência psicológica é entendida como qualquer conduta que ofende a integridade ou a saúde corporal. Não, corpo é físico, né? É material. Então é violência física, não pode ser violência psicológica. Tá errado. 2, a violência moral psicológica é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial, total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens. Não, isso aqui eu sei que existe lá uma violência chamada patrimonial. Bens, valores, isso aqui é patrimônio, não é moral psicológica, né? Então já tá errado também, já descarto essa aqui. E 3, vamos ver se temos pelo menos uma certa. Vamos lá. Violência física é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação. Não. A física estava aqui, ó. Ele trocou aqui os conceitos. Aqui é calúnia, difamação, injúria e violência moral. Então, temos todas incorretas. Letra D. Olha aí, não é que eu acertei? Parece até que foi eu que fiz o slide. Então, aqui o certo seria física, patrimonial, e moral. Ali saiu com dois N's. Vamos lá para finalizar. Acho que tem mais duas questões. Na assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar a sua integridade física e psicológica, o juiz assegurará. Vamos lá. Acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta. Acesso prioritário da remoção? Tá correto. O juiz vai assegurar isso aí. Manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário, o afastamento do local de trabalho por até 3 meses. Será que está correto? Eu vou deixar na dúvida aí para vocês. A um eu já garanti que está certo, tá? 3, encaminhamento à assistência jurídica, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento de ação de separação judicial, de divórcio, da anulação de casamento ou dissolução de união estável perante o juiz competente. Também está correto. Alguém tem um palpite aí de gabarito? O pessoal botou B. Só a 1 e a 3 verdadeiras? Vocês estão certíssimos, pessoal. Por quê? Porque aqui não é de até 3 meses, é até 6 meses. Tá? Então, conforme lá o artigo 9º, parágrafo 2º.
E agora eu tenho 1 minuto e meio para fazer esta questão aqui. Com base na Lei Maria da Penha, afirma-se que qualquer conduta que configure retenção, tal, 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 é conhecida por, vamos lá, retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, patrimonial. Letra D, conforme artigo 9º, parágrafo 2º. E daí eu tenho um esqueminha aqui para memorizar, fiz rapidinho, bem básico, vou dar uma aperfeiçoada nele ainda, mas para a gente memorizar. Então, as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, pessoal, resumindo, a Legale cobrou letra fria da lei, não aprofundou muito em alíneas, cobrou coisas bem tranquilas, mas claro, são outros concursos agora, 2024 é uma outra realidade. Pode ser que ela queira cobrar coisas mais aprofundadas, coisas mais difíceis, né? A gente não sabe, então só nos resta estudar, só nos resta nos dedicar. Então, desejo a todos bons estudos, força aí para conseguirem se dedicar, resiliência para conseguir continuar estudando quando vier, né, os dias maus. Então, fico à disposição, né? Contem sempre comigo aí. E esse material então vai ficar lá no nosso Classroom aí, que a gente montou, tá bom? Pessoal, boa noite a todos, fico à disposição